Saúdo a todas as pessoas, irmãos e amigos, na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vamos compartilhar com todos nós é Jesus Cristo e o coração da humanidade. No livro de Jeremias, no capítulo 17 e versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7 nos diz que é bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Neste livro de Jeremias, no capítulo 17 e versículo 9, diz assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. No que terminamos de ler, podemos dar conta que apartar o coração do Senhor, nosso Deus, não é bom. E lemos também que o coração é enganoso e que é perverso, quem o conhecerá? Só Deus conhece todas as coisas. Entendemos que há compartimentos no nosso corpo que só o Senhor nosso Deus tem acesso. E é também o Senhor nosso Deus que sabe o que está armazenado em esse compartimento a que o Senhor chama de coração. Penso que todos sabem o que é o coração em termos bíblicos, mas nunca é demais relembrar a todos nós o significado de alguns termos da palavra do Senhor nosso Deus. Quando o nosso Deus menciona a palavra coração na Bíblia, não se está a referir ao órgão que bombeia o sangue no nosso corpo. Pode que alguém tenha vontade de perguntar: se Deus não está a referir a esse órgão, por que lhe chama de coração? Eu vou-lhe dizer: é que o coração é um órgão muito sensível. E o Senhor nosso Deus chama de coração a parte mais sensível da área espiritual que possui todos os seres humanos. Só Deus conhece todo o conteúdo armazenado nesse compartimento, mas o Senhor nosso Deus não entra nessa área a que Deus chama de coração se cada um de nós lhe não permitir, se cada um de nós não lhe der autorização. Todos os seres humanos, irmãos, têm deveres para com Deus. E todos esses deveres são de grande importância para todos nós. Pode ter vontade de perguntar: e quais são esses deveres? Em Provérbios, no capítulo 23, versículo 26, diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O primeiro dever de todos os seres humanos é dar o seu coração para o Senhor nosso Deus. Pode haver vontade de perguntar: como é que isso se faz? Este dever só pode ser realizado se cada um de nós aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Falamos que na área espiritual a que o Senhor chama de coração, sendo o Senhor dono absoluto de tudo, Ele só entra se nós o permitirmos. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No livro de Cantares, no capítulo 5, versículo 2, nos diz que o nosso coração sente a voz do nosso amado batendo.
Ora, o nosso amado, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas somos nós que lhe abrimos a porta ou não. Não é por força nem por violência. A decisão é de cada um de nós. Em João, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Creio que dá bem para entendermos o porquê de aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Para que tenhamos, em primeiro, a salvação, para que tenhamos vida eterna e para que sejam perdoados os nossos pecados, que possam ser purificados no sacrifício da cruz do Calvário por Senhor Jesus Cristo. O segundo dever é o de estarmos livres dos ídolos. Lhe peço, se me está a escutar pela primeira vez, não fique ofendido comigo. Nós falamos do que é bíblico. Então é um dever de todos nós estarmos livres da idolatria, estarmos livres dos ídolos. Em 1 de Samuel, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Muitas pessoas rezam a muitos senhores, a muitas senhoras, e vivem crendo que o que fazem é certo. Mas se você é uma pessoa que gosta de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, ela nos diz que é importante converter o nosso coração ao Senhor e também preparar o nosso coração para servi-lo e adorá-lo, só Ele. Muitas pessoas reconhecem que há só um Deus. E tem razão, é verdade, só há um Deus. O muito importante na vida de cada um de nós é adorá-lo, somente a Ele. Não misture mais nada. É isso que devemos fazer para com Deus. Permita-me perguntar, é assim que tem feito ao longo da sua vida? Tem adorado somente a Deus? Se é assim que tem feito bem. Se não é assim que tem feito, aceite Jesus como Senhor e Salvador e passe assim a adorá-lo só a Ele. O terceiro dever de todos nós para com Deus é que o nosso coração deve ser inteiramente do Senhor nosso Deus e de nada mais. Em 1 de Reis, no capítulo 8 e versículo 61, diz assim: Seja o vosso coração perfeito para com Deus. Seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. No que terminamos de ler, temos dois pontos muito importantes. Esses pontos são andar nos estatutos de Deus e guardar os seus mandamentos. Pode que nunca tenha escutado alguém falar assim, mas vai ouvir o que é verdadeiro. Ninguém, irmãos, ninguém pode andar nos estatutos de Deus e guardar os seus mandamentos se, em primeiro lugar, não aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É a única forma de nós podermos andar nos estatutos do Senhor nosso Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? É por isso que
é importante aceitá-lo como Senhor e Salvador. No final de compartilharmos esta porção das Escrituras, eu convido a que faça uma oração comigo se deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O quarto dever de cada um de nós é o dever de estarmos puros para podermos servir a Deus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz desta forma: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Para que o nosso coração seja purificado, é importante, irmãos, reconhecermos quem o pode purificar, quem tem todo o poder para o purificar. Como podemos ler em 1 de João, no capítulo 1 e versículo 7, nos diz que é no sacrifício do Senhor Jesus Cristo que o nosso coração é purificado. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Mas para isso acontecer no meu coração e no seu coração, ou no coração de qualquer pessoa, tem que primeiramente aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é um dever de todos os seres humanos. Mas, se o aceitam ou não, isso a escolha é de cada um de nós. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo é fazer o que nos diz a Bíblia, que está escrita em Romanos, no capítulo 10 e versículo 9 e 10, que diz assim: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, o quinto dever é o de guardarmos o nosso coração para o Senhor nosso Deus, porque se o fizermos, tem grande benefício para cada um de nós. No livro de Provérbios, no capítulo 4 e versículo 23, diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O sexto dever de todos nós é amar a Deus de todo o nosso coração. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, diz: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O versículo 38 diz: Este é o primeiro e grande mandamento. O versículo 39 diz: E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O versículo 40 nos diz: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É muito importante sabermos que para amarmos a Deus, o mínimo que nos é exigido é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É o mínimo, irmãos, que é exigido a cada ser humano. Aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 35, diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, diz assim:
Purificai a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. O que podemos entender é que para termos um coração puro, temos que, em primeiro lugar, aceitar aquele que é todo-poderoso para o purificar. O seu nome é Jesus Cristo Nazareno. Para terminar, devemos pedir a Deus um coração puro. No livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que terminamos de ler nos faz saber, nos faz entender, irmãos, que em cada ser humano deve haver o desejo de que Deus nos dê um coração puro. Cada ser humano deve sentir esse desejo de ter dado por Deus um coração puro. Mas para que Deus nos dê um coração puro, devemos manifestar a vontade de querer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É o mínimo que Deus requer de cada pessoa na face da terra. Para todas as pessoas que me escutaram pela primeira vez, o meu muito obrigado pela sua atenção. Desejo que o Senhor abençoe ricamente, que seja abençoado ricamente conforme as necessidades que cada um de vós tenha. Para aquelas pessoas que querem aceitar Jesus e não sabem como fazer, eu convido, feche os seus olhos por uns breves segundos e repita estas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga todas as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu me arrependo de todos os meus pecados. Ajuda-me a seguir no teu caminho. A partir de hoje, quero adorar-te somente em espírito e em verdade. Quero seguir os teus ensinamentos e andar nos teus estatutos, nos teus caminhos, andar contigo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente. Procure um lugar onde se prega a palavra do Senhor nosso Deus, aquele que for mais acessível, que esteja mais perto da sua casa. Procure saber se aí se fala de verdade da palavra de Deus, e se encontrar esse lugar, creio que está no lugar certo. Siga nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um prazer poder desfrutar da sua atenção. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.